Olá, turma! Vamos continuar a aula de transporte de substâncias, terceira e última parte. Para quem estiver ouvindo pela primeira vez a minha aula, seja bem-vindo. Sou professora de Ciências Biológicas, Helene Cerqueira. Agora vamos aos estudos, porque é isso que interessa, certo? Transporte por vesículas. O que é isso? É o transporte de partículas grandes, ou seja, de macromoléculas, que entram e saem da célula por meio de vesículas ou de bolsas que se formam na membrana plasmática. Essas vesículas são formadas para capturar partículas grandes que não conseguem atravessar a membrana plasmática. As macromoléculas não conseguem passar nem pela bicamada de fosfolipídio, nem pelas proteínas transportadoras. Isso quer dizer que não ocorre nem transporte passivo e nem transporte ativo. Portanto, há uma deformação na membrana plasmática para que ocorra esse tipo de transporte. Transporte por vesículas, ou seja, entrada e saída de macromoléculas na célula pela membrana celular. O transporte por vesículas ocorre de duas formas, por endocitose e por exocitose. Endocitose, as substâncias podem ser capturadas em bolsas formadas por invaginações na membrana, ou seja, a membrana engloba a substância para dentro da célula. Falando mais claramente, é a entrada de partículas grandes de macromoléculas dentro da célula. E na exocitose, algumas células podem eliminar estruturas ou substâncias para o meio externo, por meio de bolsas que se fundem à membrana. Resumindo, é a saída, a eliminação de substâncias da célula. Na fagocitose, a formação dos pseudópodes. Estes são expansões citoplasmáticas, são falsos pés. Eles abraçam, entre aspas, a partícula ser englobada, envolvendo-a totalmente em uma bolsa membranosa, que se desprende da membrana e passa a circular no citoplasma. Esta bolsa com a partícula englobada se chama fagossomo. Estas partículas podem ser uma bactéria ou restos celulares, por exemplo. Algumas células animais fazem fagocitose. Por exemplo, quando o nosso corpo é invadido por micro-organismos, as células de defesa, como os macrófagos e os neutrófilos, realizam fagocitose. Eles digerem e eliminam os micro-organismos da corrente sanguínea. Antes de continuar as explicações, gostaria de dizer rapidamente que os GIFs do próximo slide você pode vê-los no blog Biologar na Rede, pois o programa que utilizo para gravar as aulas, infelizmente, não aceita esse tipo de animação. E para você entender melhor as minhas explicações, o aconselho a assistir as animações, os GIFs, ouvindo a aula, ok? Mas agora vamos voltar à aula. E a pinocitose é o processo de englobamento de líquidos e de pequenas partículas que ocorre praticamente em todos os tipos de células. Ou seja, é a entrada de pequenas substâncias dissolvidas em um líquido na célula. Como ocorre a pinocitose? A membrana plasmática aprofunda-se no citoplasma e forma um canal que se estrangula nas bordas, liberando pequenas vesículas membranosas, bolsas citoplasmáticas, no interior da célula. E estas bolsas citoplasmáticas, contendo material englobado por pinocitose, é denominado de pinossomos. Observe na imagem que o fagossomo funde-se ao lisossomo e esta bolsa contendo a partícula são digeridos pelas enzimas lisossômicas. Enfim, tanto o fagossomo quanto o pinossomo podem fundir-se às bolsas citoplasmáticas contendo enzimas digestivas, ou seja, podem fundir-se aos lisossomos e o resultado dessa fusão, o material é englobado e digerido pelas enzimas lisossômicas. A diferença entre fagocitose e pinocitose é o modo de captura e o tamanho das partículas capturadas em cada processo.
Na fagocitose, a entrada de material sólido, de macromoléculas, e a formação de pseudópodes para capturar a partícula, enquanto na pinocitose, a entrada de material dissolvido na água, ou seja, entra uma solução, um líquido, e este é capturado, pois a membrana aprofunda-se no citoplasma e forma um canal que se estrangula nas bordas. Exocitose é a eliminação de partículas grandes dentro da célula e pode ser classificadas como excreção e secreção. A excreção são as excretas provenientes da digestão da célula, do metabolismo celular, e é chamado de plasmocitose, que nada mais é que a defecação celular. Isso mesmo que você ouviu, a célula também defeca, faz cocô, elimina os resíduos necessários para ela. E na secreção, as células secretoras, como as células do fígado, do pâncreas e demais glândulas, secretam suas substâncias através da exocitose. Lembre-se que a exocitose é também o processo pelo qual as células glandulares secretam seus produtos. Agradeço a sua atenção, espero que tenha gostado das explicações, né? Caso você tenha alguma dúvida, é só acessar o blog Biologar na Rede ou nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e enviar sua dúvida. Aguardo você na próxima aula. Um abraço!